Então, eu ia confessar-vos as dúvidas que tive para esta comunicação, porque a primeira coisa de que eu me lembrei, e vocês estarão lembrados também, foi o título de um livro bastante conhecido da Sharon Zukin, de 1993, portanto já lá vão quase 30 anos, e o livro chamava-se Landscapes of Power. E tinha como subtítulo From Detroit to Disney World. E então foi um livro muito importante na altura, porque a questão do poder e da visualidade do poder e das paisagens do poder não eram propriamente um tema que tivesse muita atenção por parte, nomeadamente do urbanismo, que é a área disciplinar onde eu me movo, e da geografia urbana. Nesse tempo, a visão era muito técnica e às vezes muito formalista, e o livro da Sharon Zukin faz, no fim de contas, no contexto norte-americano, sobretudo, uma radiografia do que é o poder económico e, portanto, Detroit, antes da crise, era o grande símbolo do poder industrial dos Estados Unidos, até à Disney World e às novas paisagens culturais do entretenimento. E pelo caminho, se revisitarmos o livro, temos outras visões, de outras territorialidades, de outros contextos. E então, eu no início comecei por revisitar o livro da Sharon e pensar que ia organizar a minha comunicação dessa forma. A Carolina, já percebi que gosta muito das paisagens transgénicas, fico muito contente por isso, porque às vezes não é fácil passar este livro, passar a mensagem deste livro. Eu depois já explicarei porquê, mas dizia eu não sabia muito bem que tema é que podia trazer para aqui. E ontem, em desespero, quando a Carolina me pergunta, então, e o tema? E eu apontei um genérico chamando-lhe Urbanidades e dizendo na mensagem, sim, eu daqui a amanhã com certeza que vou encontrar uma saída porque estão várias coisas em aberto e convém fechar, não é? E então eu creio que vou começar por partilhar a tela. Creio que já estarão vendo. Pronto, aí está ela. No fim de contas, aquilo que me ocorreu depois, já ontem à noite, foi que seria mais uma comunicação falando muito das questões teóricas e conceptuais, porque nós vivemos algum paradoxo que é o seguinte: continuamos a usar a palavra cidade. Eu acho que nunca se usou tanto a palavra cidade, porque desde a linguagem comum até à publicidade, as smart cities, eu sei lá, a propósito de roupa, a propósito de estilos de vida, continua-se a falar de cidade como se fosse um objeto visível, como se fosse algo perfeitamente reconhecível, perfeitamente recortável, quer no espaço geográfico, quer na sociedade, quer na política. E eu creio que, julgo que não sou o único, e eu creio que não. O que nós estamos vivendo é um processo muito acelerado de urbanização. E lembro as palavras de uma teórica que todos nós respeitamos, que é a Françoise Chouet, uma senhora que já ultrapassou os 92 anos, mas felizmente continua ativa. E eu lembro-me que quando ela esteve em Portugal, na cerimónia de entrega do título à cidade de Évora de Património da Humanidade, ela fez um discurso dizendo, em determinada altura, que estávamos vivendo um tempo, portanto, já lá vão 40 e muitos anos,
um tempo de grande transformação, porque a cidade, a expressão era mais ou menos esta, a cidade tinha perdido o monopólio da urbanização. Ou seja, aquilo que nós chamamos a urbanização, dizia a Françoise, não é, como muitos pensam, uma espécie da grande escala da cidade que cresceu, da área metropolitana, ou como é São Paulo, para dar um exemplo muito conhecido. E ela dizia, não, não, é outra coisa. Em francês, c'est une autre condition. É uma outra condição. E passou a não usar a palavra cidade e a usar a condição urbana, dizendo a nossa preocupação, mais do que a tradição dos estudos morfológicos sobre a cidade, culturalistas, históricos, etc., deve ser o que é a condição urbana. E nisso ela retomava muito as ideias de Henri Lefebvre sobre o que é a urbanização, o que é, usando as palavras do Henri Lefebvre, o que é a construção social do território urbanizado. E essa construção social não tem só que ver com paisagens, morfologia, território, processos, atores, formas de regulação. No fim de contas, é tudo isto. E quando aqui há cerca de 10 anos a ONU Habitat, num dos seus relatórios, disse aquela frase mágica que a partir daquele ano mais de metade dos humanos do planeta vivia em cidades, de facto estava falando não de um protótipo. Se nós procurarmos no Google, sabem que há gente que diz que o Google que é melhor que Deus porque responde sempre. E se pusermos a palavra cidade no Google, o Google responde sempre e mostra-nos imagens, não sei, é um genérico que podem ser os arranha-céus de Xangai, ou de Dubai, ou de Nova Iorque, ou umas torres em São Paulo, ou nas Docklands de Londres, ou o que seja. Mas mostra-nos sempre uma imagem desfocada daquilo que é a urbanização, uma imagem mais cinematográfica, uma imagem falsa, porque quando nós questionamos do ponto de vista estatístico, afinal, o que é esse mundo urbano, chegamos à conclusão que a maior parte da urbanização é a urbanização da pobreza. E essa urbanização da pobreza espalha-se pelo mundo todo. E, inclusivamente, temos notícias de que, com o aprofundamento do processo de globalização, muitas das desigualdades que se pensavam que se podiam remediar, se podiam resolver, que a própria urbanidade era um mecanismo de mobilidade social e de justiça social, ficamos a saber que não. Nós vamos ter neste congresso, por exemplo, o exemplo da Abuja, na Nigéria, e Lagos, que é aquela metrópole sem fim da Nigéria, onde a condição humana é terrível, vive-se em condições muito, muito más, quase infra-humanas. E o que é que vai para a Abuja? No fim de contas vão os bons empregos, vão sobretudo as administrações públicas, o Estado e toda a galáxia de instituições públicas e privadas que gravita em torno do Estado. E, portanto, cavou-se ali uma injustiça ainda maior. Lagos ficou na sua confusão, na sua privação, num mundo privado de dignidade humana, e o dinheiro, em parte ou quase na totalidade vindo do petróleo da Nigéria, vai alimentar um negócio imobiliário impressionante, comparável a outros que nós conhecemos muito bem, como o Dubai, por exemplo, onde a edificação, o imobiliário, a imagem, no fim de contas, essa imagem futurista da urbanidade, não é mais do que uma máquina de fazer dinheiro, aquilo que na teoria se chama a financiarização
neste caso, assente na produção imobiliária e na atração de capital. São estas contradições entre, pois pode-se pensar que se a humanidade é maioritariamente urbana, os problemas e os não problemas da humanidade serão maioritariamente urbanos. Portanto, o urbano arrisca-se a ser, ou a urbanidade, arrisca-se a ser uma palavra contentor, onde cabem praticamente todas as questões que dizem respeito à condição humana e às suas contradições. E, portanto, o que nos cabe a nós na investigação, na pesquisa, é contribuir para esclarecer este debate teórico e conceptual. Não podemos pensar que o mundo vai mudando, se vai transformando, e nós temos um corpo de conceitos, e os conceitos não são simples palavras, os conceitos distinguem-se das palavras comuns porque supostamente são rigorosos. É assim que os conceitos são construídos nas chamadas ciências duras, como a física ou a biologia, e nós, se não refletirmos que conceitos é que usamos para denominar a realidade que estudamos, podemos cair num jogo de espelhos, num jogo de palavras, onde depois há um grande ruído de fundo, mas não percebemos muito bem de que é que estamos a falar. Eu lembro-me Se me desculpe de interromper, mas só que a gente só está vendo um slide, uma primeira imagem. Eu não sei perdão, se eu ainda não passei. Não passei. Me perdoe. Ótimo. Vou ter que interromper o compartilhamento porque ele não me deixa passar nesta imagem, mas sim na outra. Peço perdão. Eu que peço perdão por ter... Claro, mas eu não me tinha dado conta. Agora sim. E então, para terminar esta introdução, que já vai longa, nós temos que sair daquele dilema, daquela afirmação que é atribuída ao Einstein, quando ele dizia que teoria é quando sabemos tudo, mas nada funciona. A prática é quando tudo funciona, mas não sabemos porquê. E nós aqui juntamos teoria e prática, nada funciona e não sabemos porquê. Este é o desafio que nós temos pela frente. E então, como primeiro slide, eu lembrei-me deste artigo do Peter Taylor e do Robert Lang, que já tem, eu julgo que é de 2005, se não estou em erro, ou de 2004, e o título do livro chama-se exatamente 100 formas ou 100 expressões para falar de cidades. Esse é o subtítulo, e o título é O Choque do Novo, o choque daquilo que é novo. E então estes dois autores falam-nos desta espécie de excesso de polissemia, de nós, em vez de refletirmos sobre a clareza e o rigor dos nossos conceitos, vamos inventando palavras, que muitas vezes são metáforas, outras vezes são conceitos em construção. Por exemplo, o oitavo conceito que aí está, o sétimo, perdão, é Edge City, o livro famoso do João Garreau, que nos deu uma visão completamente diferente da América urbana, ou a Exopolis, muito usada por autores como o David Harvey ou Edward Soja, a propósito de Los Angeles, por exemplo. Mas, curiosamente, a primeira expressão é anti-city, ou seja, anticidade. Não será por acaso que numa lista de 100 formas de falar de cidade, a primeira forma seja o seu contrário. Ou seja, tal como dizia a Françoise Chouet, que a cidade tinha perdido o monopólio da urbanização e, portanto, tínhamos que nos desdobrar sobre o esforço para entender isso. A outra questão que nos complica a vida também é outra palavra, que é uma palavra de sentido vago e também muito elástico, que é a palavra território. Eu sou geógrafo, na geografia nós dizemos que estudamos o território,
Quando eu aprendi geografia, a versão mais clássica de referência francesa dizia que a geografia que estudava a paisagem, não a estética da paisagem, mas a paisagem como marca visível das transformações que a sociedade imprimia no território. Depois, uns anos, já estava no segundo ou no terceiro ano, vinham novidades dos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, norte neste caso, e dizia-se que a geografia estudava a organização do espaço. E de repente o manual era quase único, era um livro chamado Spatial Organization, e era um livro extremamente tecnocrático. Vivia de modelos matemáticos e numa lógica muito neopositivista, de ter métodos científicos de abordagem. Aqui o científico confundia-se com a matemática e com a estatística. E, portanto, era preciso encontrar padrões de organização do território. E a ideia da organização do território, a ideia da ordem, era uma ideia muito presente. E logo de seguida, há uma terceira proposta epistemológica na geografia que diz que não, que a geografia não estuda o espaço, não estuda as paisagens, mas sim o território. E aí, lembro-me da primeira tese que foi feita em Portugal sobre isso, que era sobre exclusão social e suburbanização. Aí aparece uma noção de território que vai muito na linha já falei nele há bocado, que vai muito na linha do Henri Lefebvre, sobre a ideia de território como não um contentor, uma coisa vaga, que tem umas fronteiras e depois onde nós metemos uns conteúdos, mas sim um artefacto político. Ou seja, qualquer coisa que nunca está completamente definida, qualquer coisa que tem que ver com um confronto social mais ou menos explícito, como aquele que estamos a viver dramaticamente na Europa com a invasão da Ucrânia. E então o território deixa de ser uma expressão vaga para ser, isto pode parecer tonto eu dizer isto, para ser aquilo que se fala quando se fala de território. Ou seja, se, por exemplo, nós em Portugal estamos passando por um período de seca, e então quando se fala de território nos meios de comunicação social, fala-se muito de água, de barragens, de hidroelétricas, do problema do regadio, e se a prioridade da água é para a agricultura, para o agronegócio, ou se é para consumo humano, e em que estado é que estão a água, etc. Se houver muitos incêndios, como infelizmente aconteceu há uns anos, o território passa a ser a floresta ardida. As polémicas sobre o preço da madeira e os proprietários, os serviços de segurança e bombeiros, ou seja, o território não tem uma definição estável. O território não é mais do que um quadro geográfico que às vezes é um sistema de lugares e de relações, outras vezes é um quadro de regulação porque tem que ver com a aplicação de determinadas políticas. Outras vezes é uma coisa vaga, como nos sistemas GPS, são sistemas abstratos de localização do espaço. Eu preferia entendê-lo como uma casa comum, porque vamos ter que viver nela, não é? Que nos coloca constantemente desafios distintos e que às vezes nos parecem descomunais, não é? Como aquele que tem que ver, ao mesmo tempo, com as questões ambientais, as questões da pobreza a nível global e depois, ao mesmo tempo, os problemas e as questões que estão ao lado da nossa casa e com que nós nos confrontamos todos os dias. Portanto, o território é esta geometria variável que nos permite falar das coisas e que nos permite localizá-las e que nos permite relacioná-las. Uma geógrafa inglesa, não me lembro agora o nome, mas lembro muito bem do artigo dela, The Difference That Space Makes. Ela dizia: qual é a diferença entre nós focarmos o nosso tema em termos espaciais ou focarmos o nosso tema em termos setoriais? Por exemplo, um sociólogo que nem sequer tem mapa na frente. Fala de questões sociais em geral. Mas se
essa sociologia tiver que pôr os pés na terra, o seu enquadramento territorial faz com que as questões mudem completamente. E então, muitos desafios da urbanização e das urbanidades passam por aqui. A outra questão que está também demasiado em aberto, só me saem conceitos que estão todos abertos e que estão todos com excesso de ventilação. É a ideia de paisagem. Em Portugal já é comum encontrar esta sinalética. É estranho, não é? Que a gente vai pela estrada e aparece uma placa dizendo paisagem. E depois o ícone que diz respeito à paisagem pode parecer a silhueta de uma montanha, mas eu confesso-vos que a primeira vez que vi fez-me lembrar aqueles gráficos dos movimentos da Bolsa que vêm nos suplementos económicos dos jornais, não é? E que o comentador diz amanhã abriu em alta para ter um pico ao fim da manhã e depois as cotações desceram todas, quase até final do dia, e depois houve uma ligeira recuperação. Pronto. A ideia da paisagem tratada como uma banalidade, como qualquer coisa que se distingue, um ponto para ver qualquer coisa, mas que à partida não nos diz muito sobre o que se passa à nossa volta. Ou então, usando aquela influência que vem do passado pictórico da paisagem, porque no fim de contas, antes da fotografia, paisagem era qualquer coisa que tinha que ver com a pintura, e era um género de pintura, e os italianos e os holandeses muito, muito fizeram por isso. E esta visão pictórica, ou como diria um conhecido autor, o Alain Roger, esta versão artializada da paisagem, neste caso é uma amendoeira em flor, que parece um bonsai, em primeiro plano, e em segundo plano é a região de produção do vinho do Porto, do Alto Douro vinheteiro. Há também esta ideia de que paisagem que não é um conceito científico, é um entretenimento, é qualquer coisa que faz parte desta sociedade que vive desta voragem das imagens que as pessoas consomem, mas que também pode corresponder a uma ideia de identidade dos lugares ou até de património. Nós estamos, neste caso, perante uma paisagem classificada pela Unesco. E então acontece muitas vezes que a própria paisagem é ela própria objeto de discussão e de mágoa. Diz-se muitas vezes que a paisagem que está degradada, que a paisagem que está estragada, que a paisagem... Enfim, como se as paisagens se pudessem congelar. Não é? Como se a paisagem fosse qualquer coisa como um postal turístico que está ali, que é metade real e metade ficcionado, que tem que ver com quem olha e a maneira como olha e a maneira como constrói esse olhar, mas temos que recuperar também esta ideia de paisagem, esta ideia, como está aqui escrita, de laboratório, que a paisagem é qualquer coisa que nos dá conta de como é que a sociedade vai mudando. Ocorre-me muitas vezes pensar que a paisagem é como um sismógrafo, não é? Aqueles aparelhos que registram os tremores de terra e que registram de uma forma muito fiel, seja uma coisa muito leve, que as pessoas nem notam, seja mesmo um abalo grande. Assim é a paisagem. Qualquer pequeno abalo, qualquer pequena modificação ou qualquer grande modificação que ocorra na sociedade, imediatamente ela tem presença na paisagem. A paisagem não é mais do que o registro visual do tal território e eu vejo muito isso nos meus alunos, eles estão muito a perder a literacia da paisagem, quer dizer, o perceber, o descodificar as imagens. Quer dizer, ao mesmo tempo fotografa-se intensamente, porque nunca foi tão fácil fotografar e comunicar através de imagens. E, ao mesmo tempo, há uma certa dificuldade em descodificar essas imagens. Este slide que vos estou a mostrar, por exemplo,
o retângulo dourado, a moldura do quadro é um Photoshop, obviamente, mas eu usei isto para alunos do 12º ano, portanto 16, 18 anos, porque uma vez numa escola que está situada aqui no meio deste casario, isto é muito perto de Guimarães, um aluno dirigiu-se a mim, não tínhamos começado ainda a sessão, dirigiu-se a mim e perguntou-me de que é que eu ia falar lá na escola. E eu disse-lhe que ia falar de paisagem. E ele, sem hesitação, respondeu-me quase em modo automático, dizendo: aqui não temos paisagem. Aqui não temos paisagem. Imagina, não é? Esta fotografia é muito parecida com aquilo que se vê da entrada da escola. Dizer isto a um geógrafo é duro. De forma que eu contei até 10, respirei fundo e perguntei-lhe então o que é que ele pensava que era a paisagem. E ele começa-me a falar em lugares comuns. Paisagem é uma praia com areia dourada e o mar e uma palmeira. Paisagem é montanha com uns prados, sabe, umas vacas a pastar. Mas paisagem também é o skyline de Nova Iorque ou de Dubai. Depois disse-me que o centro histórico de Guimarães também era paisagem. E, portanto, havia ali, naquela forma de exprimir, eu depois, no trabalho em sala, percebi que aquela opinião não era só dele. Havia ali uma ideia de que eram as paisagens extraordinárias, que eram as paisagens usadas como branding, sobretudo para efeitos turísticos, e que, sobretudo, o cotidiano, os lugares comuns, aquilo por onde se passa todos os dias, não era paisagem, não tinha esse estatuto. Eram coisas banais que depois eu percebi quando depois, durante o workshop, os desafiei para fazermos uns mapas mentais, que eles não sabiam o nome das coisas. As coisas eram assinaladas por palavras vagas. Por exemplo, espaço verde. Espaço verde é uma coisa que eu não deixo que os meus alunos usem, porque é daqueles pseudoconceitos que acham que explicam tudo, porque vai tudo que tem clorofila e às vezes também vão relevados de plástico, não é? Mas perde-se completamente o tema, não é? Não sabemos se é um jardim, se é um bosque, se é a Amazónia toda ou se é apenas o fundo do quintal. E então eles também falam assim, que é o espaço verde, são os prédios. Sim, mas prédios que são casas de habitação, são fábricas, é uma escola, muitas vezes eles não estão atentos a isso. Estão noutro registro. De maneira que eu não desisto por mim, na missão de geógrafo, de lutar por esta questão de perceber o que é a paisagem e para que é que serve, sobretudo. Porque parece ser uma linguagem muito facilmente comunicável, e afinal não é. Mas depois, quando há algum assunto da vida corrente é paisagificado, por exemplo, imagina que uma hidroelétrica rebentou, um rio apareceu super poluído. É muito fácil paisagificar estes temas. Ou seja, falar deles problematizando-os do ponto de vista político, portanto, do ponto de vista da organização da discussão, da deliberação, de legitimar esta ou aquela questão. É muito fácil paisagificar isso e, portanto, a paisagem é uma arma. É uma arma de cidadania para nós discutirmos aquilo que nos vai na alma, aquilo que pensamos. E é muito interessante sempre, quando nós assistimos a polémicas sobre paisagem, perceber, não o que é paisagem, isso não interessa, é perceber quem é que fala e fala de quê e que argumentos é que usa e quem é que contra-argumenta e quem é que se cala. E então, se fizermos se estivermos com atenção a essa construção discursiva
e de imagens e de retórica e de argumentação sobre a paisagem, todo o poder que a palavra pode ter, agora sim, não palavra simplesmente, mas conceito, todo o poder que o conceito pode ter para nos explicar. Voltando ao fixismo da palavra cidade, eu creio que a questão tem que ver com a cultura europeia e já é muito velha. Estes frescos de Siena, pintados pelo Lorenzetti, em 1337, é preciso ter atenção a esta data, não é? Ainda faltavam quase 100 anos para o chamado Renascimento na Itália. O governo de Siena, uma vez que a Itália como país não existia, o que existiam eram cidades-estado, como Florença ou Siena, e então o Conselho dos Nove, que era o poder organizado que geria Siena e os seus territórios, pediu ao pintor para que pintasse uma alegoria do bom governo. Na sala maior do palácio, onde se faziam os atos públicos. Era onde se faziam os julgamentos, onde se discutiam as questões importantes de declarar guerra a alguém ou o que fosse. E, portanto, como a maior parte das pessoas eram analfabetas, a linguagem visual era muito importante para passar uma mensagem. E o Lorenzetti pinta, numa das paredes da sala, o outro tema é o mau governo, mas esse está muito estragado. A metáfora do bom governo é aquela tira que está em cima da imagem. E eu em baixo pus uma ampliação da cidade. E reparem que ele é muito claro, dividindo o território na cidade e no campo. Há um elemento central que é a muralha, e para o lado esquerdo é a cidade, para o lado direito é o campo. A cidade é ao mesmo tempo a civitas, a polis e a urbis, polis de onde vem política e polícia, a civitas que diz respeito à sociedade e às suas organizações, e a urbis que diz respeito às formas construídas, os edifícios, as infraestruturas, as muralhas. E então a cidade é uma espécie de interior, é qualquer coisa que está dentro da muralha e que organiza uma economia, uma sociedade, um território. O Lorenzetti teve muito cuidado no detalhe destas pinturas, por isso elas são muito estudadas, porque dão uma ideia muito fidedigna do que era a Itália do século XIV. As cores, as vestes, a própria estratificação social, não é? Se nós olharmos para as figuras, nós vemos desde um grupo central, que é uma alegoria às artes, que dança, que canta, vemos a polícia a cavalo, vemos do lado esquerdo um cortejo de alguém que deve ter um estatuto social muito elevado, desde logo porque usa um manto vermelho, e o vermelho era uma cor do poder. E do lado direito vemos alguém que conduz uma vara de porcos, ou assim parece, ou porcos ou ovelhas, uma senhora que leva qualquer coisa à cabeça, um outro que está com um burro, vemos alguém que está a vender debaixo dos arcos, alguém que está a falar ou a pregar, ou seja, toda esta diversidade do que é a ideia de sociedade urbana como sociedade diversa, onde a organização social do trabalho e das competências sociais está muito fragmentada e muito distribuída. E depois, se virmos o que é o campo, as coisas são bastante abstratas, não é? O campo perde complexidade, contrariamente à cidade, que é um espaço confinado. A cidade é um interior, é qualquer coisa que está dentro, e a muralha define o interior e o exterior. E a porta principal da muralha, que tem esta coreografia de gente que sai, de gente que entra, diz-nos também que a cidade que é um artefacto de poder. É na cidade que estão os poderosos, seja a aristocracia, sejam os altos dignatários da religião, do exército, do poder civil, que detém a riqueza, o poder e as terras em volta de Siena.
E quem cultiva as terras são os camponeses. Portanto, que tinham um estatuto que não é muito diferente da escravatura. Os camponeses não tinham direito de cidadania, os camponeses faziam parte da terra, se a terra era transacionada, se a terra por herança mudava de dono, os camponeses dessa terra mudavam também. E esta história nunca ninguém a escreveu, não é? A história das cidades parece sempre uma história luminosa, porque ou se fala de alta cultura, ou se fala de confrontos militares, ou se fala do Estado, ou se fala de negócios. Se for no Renascimento italiano, fala-se de arte, fala-se de civilização, de cultura, etc. O resto não existe. E o resto eram 90% das pessoas que trabalhavam duramente no campo. Dizem os paisagistas que esta representação é a primeira representação de paisagem na cultura europeia. É a primeira vez que a paisagem aparece explicitamente pintada. Se mais parede houvesse, haveria mais montanhas, não é? O Lorenzetti ainda não conhecia as técnicas do sfumato, ainda não conhecia as técnicas da visão perspética, mas a pintura é bastante realista, não é? Sai da cidade quem tem poder, uma senhora com o seu falcoeiro e com o seu séquito, entra na cidade quem vai vender ou, sobretudo, pagar impostos. E, portanto, como não havia frigoríficos, a carne vai pelo seu pé, o grão vai de burro, o espaço pintado a dourado é a cultura dos cereais, no canto esquerdo está a cultura da vinha, e aqui começa uma representação que dura até hoje, que é esta dicotomia cidade-campo, que muita gente ainda crê que existe. Que se pode visitar. Na Europa é moda fazer turismo rural e inventar e ficcionar um mundo rural que não se sabe muito bem se existe, porque a palavra rural nas ciências sociais designava três coisas ao mesmo tempo. Se era rural, o pilar económico tinha que ser a agricultura. Se era rural, a visão do mundo e a cultura era tradicionalista, era pré-moderna, era muito focada na comunidade, era muito fechada, era muito avessa à novidade, à modernização, tinha um forte espírito de religiosidade, de respeito pelos antepassados, todos esses traços. E, finalmente, o terceiro pilar era a paisagem. A agricultura é uma atividade económica que ocupa espaço e, portanto, os agricultores eram uma espécie de jardineiros da paisagem, e esta trilogia, esta tripeça, economia, cultura, paisagem, denominavam o rural. A economia agrícola em Portugal, por exemplo, não chega a 3% do produto interno bruto. E quando vamos ver esses 3%, que estão sobretudo em culturas intensivas, como o vinho ou a azeitona ou as hortícolas regadas, quem trabalha lá não são rurais. São empresários, são tecnocratas que depois usam mão de obra barata que, neste caso, vem de países longínquos como o Nepal, através de empresas muito, muito, muito escuras, empresas de contratação de mão de obra, que vão buscar a países pobres, vão buscar pessoas prometendo um salário digno, e depois, chegando aqui, é um problema constante com essas empresas, com as questões jurídicas, com as questões da exploração do trabalho, com a questão dos direitos à assistência na saúde ou ao desemprego, enfim. A globalização com todo o seu receituário. E, portanto, estamos muito longe da ruralidade que os românticos no século XIX construíram, escreveram e pintaram e fotografaram, mas isso hoje, essa dicotomia cidade-campo, não faz qualquer sentido. Portanto, na palavra cidade e na esta ideia, esta é uma bela pintura medieval, é o São Gimignano, que é o padroeiro da cidade do mesmo nome, de São Gimignano, que é conhecida pelas suas torres, também classificada pela Unesco,
E o São Gimignano tem a cidade no seu regaço, não é? Como quem tem uma bandeja. E cá está novamente esta ideia de que cidade é um aglomerado edificado, cercado por um limite, que é a muralha, que tem um nome, que tem uma identidade, que tem uma história, que tem uma localização. É esta ideia que nós temos. E, no entanto, hoje é esta, se quiséssemos mostrar ao São Gimignano o que era a urbanização, não tínhamos forma de organizar essa informação. Porque desde o canto superior esquerdo, os chamados arranha-céus em cortina, típicos da urbanização chinesa, e que se podem ver em Xangai, ou em Hong Kong, ou em qualquer daqueles aglomerados que não têm fim, no delta do Rio das Pérolas. A questão da tecnologia, não é? Nós vivemos, é um tema que eu gostava depois de voltar a ele. Nós vivemos numa sociedade intensamente tecnológica. Aliás, o que está a acontecer agora só está a acontecer por causa disso, não é? E a tecnologia tanto está presente em coisas muito visíveis, como são as autoestradas, os aeroportos, os canais de alta tensão, como são coisas invisíveis, como é a rede wireless. São coisas que nós usamos todos os dias, não é? Nos nossos celulares. Nós dizemos que são objetos de uso pessoal e, no entanto, eles só funcionam porque há satélites a orbitar o planeta e porque há milhares de tratados e de convénios entre países, empresas, instituições que regulam as telecomunicações, porque há internet. Isso também faz parte. Nós na urbanística esquecemos-nos muito disso, não é? No século XIX, as infraestruturas tinham uma importância enorme no planeamento urbanístico, porque foi um século de grandes modificações, primeiro com a máquina a vapor, o trem, mas depois logo o telégrafo, a eletricidade, os sistemas complicados de provisão de água, de saneamento. Isso estava a mudar as coisas, não é? Havia que inventar o subsolo e perceber como é que todos estes dispositivos tecnológicos podiam funcionar e organizar o modo de funcionamento da sociedade e, portanto, do seu território. Nós hoje, que somos intensamente tecnológicos, às vezes só nos lembramos da tecnologia quando ela falha. E então falhou a eletricidade e nós, o que é que fazemos agora, não é? Ou falhou a internet, ou falhou a água. E então estamos rodeados de tecnologia e temos que pensar como é que essa tecnologia traduz um modo de funcionamento da sociedade e, portanto, um modo da sua territorialização. Nós estamos assistindo a fenómenos que nunca tínhamos assistido antes de sobre-aglomeração urbana e, ao mesmo tempo, sobre-dispersão. E se não entendêssemos como é que a tecnologia faz funcionar coisas tão contrastadas, se não repito, se não entendêssemos o modo como a tecnologia ou os sistemas sociotécnicos, que é agora assim que se chamam, e não as infraestruturas, se não entendêssemos, dizia eu, o funcionamento dos sistemas sociotécnicos, não perceberíamos como é que as coisas funcionam. Eu comecei a minha vida como investigador estudando a urbanização difusa. Tem uma imagem aérea na parte central do slide. A urbanização difusa nem sequer tinha nome, nem sequer era estudado. Era uma espécie de Twilight Zone, porque cidade não era, campo muito menos, mas não havia enquadramento teórico e conceptual para estudar isso. E, portanto, como não havia, não existia. Nós, como pesquisadores, temos que ter presente como é que às vezes construímos grandes amnésias científicas ou pontos cegos, porque estamos viciados nas nossas formas de abordagem. E esquecemos-nos que, entretanto, o mundo está constantemente mudando, não é? E que nós temos que adaptar o nosso instrumental teórico e conceptual a essa mudança.
E, portanto, estes extremos, eu uso o Photoshop também para me ajudar a exprimir melhor, não é? Andava à procura de imagens de Brasília na sua época de construção super rápida, e depois, ao mesmo tempo, à medida que pesquisava coisas sobre Brasília, o tal Google, que fala de tudo, falava-me da expansão da favela e dos problemas que existem, creio que é a Ceilândia, ou que é Sol Nascente, e então estas coisas apareciam ao mesmo tempo. Foi por isso que eu decidi metê-las só numa imagem, quer dizer, como é que nós vamos, desde as utopias modernistas, da cidade organizada como grande máquina, como grande artefacto, como é que vamos daí às extensões da urbanização da pobreza e convencemos pessoas que não são da nossa área de estudo que estamos a falar do mesmo, que estamos a falar das mesmas coisas, não é? Estamos a falar de processos de uma enorme complexidade e que, portanto, estamos muito longe daquelas iconografias urbanas como o São Geminiano, com a sua cidade no regaço, ou que estamos muito longe daquilo que na propaganda turística são as imagens de Brasília, de Paris, do Porto, de Lisboa, etc. Isso nem sequer são geografias, sabem que na linguagem do turismo essas coisas chamam-se destinos. É um destino turístico, portanto é um recorte da realidade que às vezes se traduz por dois edifícios muito iconográficos, ou por uma certa imagem que conota imediatamente o destino, mas isso é muito diferente da realidade da urbanização. Dizia o Cedric Price que isto da cidade e da urbanização que se contava como se fossem 3 receitas de cozinhar ovos. E que, portanto, durante muito tempo, no tempo longo, digamos, que as cidades eram ovos cozidos. Portanto, eram muito fáceis de delimitar, de estudar, de perceber, de cartografar. Estavam todas dentro de uma casca, que era a muralha. Eu já agora chamo a atenção que o fundo deste desenho é a urbanização, assim, o que está no centro da imagem, mais com cores negras, é o Porto, a parte mais antiga, e depois serão 20 quilómetros para norte, outros tantos para sul e outros tantos para nascente. E as cores vermelhas são toda a edificação que em 30 anos se fez entre o início da democracia em Portugal, em 74, e 2004. Portanto, 30 anos de edificação, de urbanização. E podemos ver nesse mapa que, afinal, aquela palavra que nós usamos muitas vezes, aquela expressão da expansão urbana ou do crescimento urbano, afinal nem sequer se faz por mancha de óleo, não é? Com a metáfora da mancha de óleo. O que nós vemos aqui é que o povoamento, é assim que os geógrafos falam, o povoamento já era disperso, isso vê-se pela forma como se distribui a cor negra, cada pontinho é um edifício, e praticamente os vermelhos apareceram onde já havia negros. E, portanto, isto é uma ideia muito simples de urbanização. A urbanização não é mais do que um processo de colonização das infraestruturas. Pois se há saneamento, se há água, se há eletricidade, se há telecomunicações, portanto, os tais dispositivos sociotécnicos, a urbanização pode aparecer e qualquer atividade, seja ela muito simples, uma casa, seja mais complicada, um hospital, uma fábrica, tem aquilo que basta para funcionar. Não queria ser muito radical, dizendo que há uma espécie de indiferença locativa, mas é isso que está a acontecer. Cada vez mais somos surpreendidos por formas de urbanização, por formas de edificação, portanto estamos a falar de construção, estamos a falar de infraestruturas, que fazem uma leitura do território que é muito diferente daquela que nós aprendemos. E depois nós olhamos para aquilo
e às vezes ocorre que, em vez de procurarmos explicar, dizemos, isto está mal, isto não parece bem. E não, quando procuramos explicações e perguntamos porque é que é assim, as respostas habitualmente vêm rapidamente, e são bastante simples. Mas nós também devemos pensar o tipo de distorção do espaço-tempo que esses sistemas tecnológicos produzem. É muito comum, não sei se no Brasil também é, eu perguntar a alguém onde é que mora, portanto faço uma pergunta em termos de posicionamento no espaço, e a pessoa responde-me, eu moro a 3 minutos do nó da autoestrada X. Ou seja, eu perguntei em espaço e a pessoa respondeu-me em tempo. É como quem pergunta quanto é que falta para as 3 horas e alguém responde 600 metros, mais ou menos. Portanto, o uso da tecnologia como mediador nas formas de organização social e territorial faz com que nós, por exemplo, estejamos co-presentes. Sendo que eu estou no Porto, a Carolina está em Coimbra, a Luciana está em Brasília, a Maria do Carmo penso que está em Brasília também, etc. E esta distorção do espaço-tempo, obviamente que é importante. É mais um fator de complexificação do que a urbanidade. O outro modelo é o ovo estrelado ou o ovo frito, que não é mais do que o modelo que surgiu nos Estados Unidos pela primeira vez, da área metropolitana. O modelo centro-periferia. Eu creio que este modelo do ovo frito estragou completamente a oportunidade de nós termos uma forma diferente de pensar a urbanização. Porque aquilo que acontece normalmente é considerar que a cidade, a verdadeira, é a gema do ovo. E o resto não é cidade, é outra coisa. E chamam-lhe nomes feios, como subúrbio, periferia e outras coisas assim do género. Ou seja, é como se essas coisas estivessem fora da condição urbana. Ou ocupassem aí um lugar minoritário. Porque muitas vezes a periferia é um duplo processo de periferização. É ao mesmo tempo social e é espacial. Agora, o que nós sabemos é que isto não é nenhum modelo universal. Eu suponho que Brasília é assim, porque o núcleo, o foco das atividades de Brasília tem que ver com a concentração das funções governativas e outro tipo de funções que tem que ver com a administração pública ao nível estadual, e, portanto, é uma gema muito forte e feita de um ingrediente especial. E se não houvesse mais coisas, e a gente sabe que houve, não é? Que Brasília não foi propriamente um jogo democrático, Brasília segregou desde o primeiro dia e, portanto, centrifugou tudo aquilo que não devia ir para Brasília. E a centrifugação dos pobres, dos aeroportos, dos depósitos de lixo, no fim de contas, daquelas coisas que nós achamos que não fazem parte da boa e velha cidade, ou das imagens prototipadas que nós temos da cidade, isso centrifugamos. Ora bem, o Porto, e eu gostava muito de vos fazer uma visita guiada, aos que estão aqui e não conhecem, eu gostava muito de passear por este mapa convosco, para perceber que o mosaico da urbanização é de uma diversidade incrível. E porque Portugal é um país macrocéfalo, sabem que a capital portuguesa foi estabelecida pelo próprio Afonso Henriques, logo no início. É um problema genético aquilo. E então há uma sobreconcentração que tem vindo a concentrar-se cada vez mais. E, portanto, o Porto município não tem um setor de serviços, um setor terciário, como tem Lisboa, com um poder de polarização enorme, não é? São milhares de empregos, são empregos qualificados ainda por cima, não é? São instituições
desde instituições governativas, obviamente, mas também sedes de empresas, as sedes do poder financeiro e do outro poder económico, das fundações culturais, dos mídia, tudo isso. Aqui no Porto tal coisa não existe, não é? O Porto não tem funções administrativas de nível nacional porque elas estão todas concentradas em Lisboa. E, portanto, tem dois motores de polarização, que são as atividades ligadas ao ensino superior, a Universidade do Porto, que é a maior universidade portuguesa, mas também depois as universidades privadas, os politécnicos, tudo isso faz uma fileira de atividades de ensino superior e politécnico, que é um foco de polarização muito grande, como é em Coimbra. E depois é o setor da saúde, com os grandes hospitais, desde os hospitais genéricos aos hospitais especializados, e agora, cada vez mais, os negócios da saúde. Nos hospitais, nas análises médicas, nos internamentos, naquilo que for. Agora, por exemplo, o emprego na indústria transformadora está todo espalhado. Nesta região que eu estou a apontar, não sei se vê, a 7. Nesta região, por exemplo, está a maior parte da indústria do mobiliário que Portugal exporta. A gigantesca IKEA, a maior fábrica de produção de móveis da Europa, está a algures por aqui. Assim como aqui nesta parte de baixo está grande parte do setor ligado à indústria automóvel, desde as indústrias metalomecânicas, óptica, vidro. O automóvel é uma coisa que come de tudo, não é? Precisa de tudo. E então, porque há esse motor de criação de emprego, se há emprego, há urbanização. Não é? Tu podes te fixar num lugar se tiveres aí uma estratégia de vida, uma forma de ocupação, um salário ou um rendimento da tua atividade. E então, a terceira receita dos ovos são os ovos mexidos, que é aquela que mais caracteriza hoje em dia a urbanização. Ou seja, admitimos a descontinuidade, admitimos uma grande escala territorial e não a pequena escala do ovo cozido da cidade dentro das suas fronteiras, e também uma enorme diversidade de padrões, ora muito aglomerados, ora muito dispersos, ora monorresidenciais, ora mais misturados. Tudo isso é o campo da urbanização. Para vos mostrar muito rapidamente como é que está o Portugal urbano, do lado esquerdo, a densidade de pontos negros corresponde à densidade do espaço edificado. Portanto, o município do Porto está aqui, o de Coimbra está aqui, o de Lisboa está aqui. E do lado direito, vocês têm uma leitura mais clara do que são as diferenças e as assimetrias geográficas da urbanização. O Grande Porto, que é esta mancha aqui, faz parte de uma mancha muito maior, que agora já tem nome, chama-se o Noroeste Urbanizado. Por exemplo, nomes conhecidos como o velho centro de Guimarães estão alguns por aqui. Braga estará a algures, perdão, a seta não vai lá. Está um bocadinho acima. Está um bocadinho acima daquela que eu apontei. Aveiro estará a algures por aqui. Eu digo algures porque esta mancha mais escura, com densidades de 35 mil habitantes por quilómetro quadrado, portanto superiores a isso, ultrapassa muito os municípios onde estava a dita cidade. Quando as cidades eram bolinhas no mapa, não é? Bolinhas pequeninas, se fossem cidades pequenas, ou bolas grandes, se fossem grandes. Coimbra aqui. E depois, o grande problema de Portugal neste momento é esta cor amarela, este amarelo pálido, que significa que não há praticamente ninguém. Todo o sul do Tejo, o rio Tejo faz este trajeto aqui, toda esta área do Alentejo
e uma boa parte do Algarve, excetuando o litoral urbanizado, porque o turismo é muito intenso no Algarve. Todo o norte interior, Trás-os-Montes, é um vazio enorme, onde só resistem pequenas cidades onde o investimento público fixou atividades como os hospitais, as escolas secundárias, os tribunais, etc. Portanto, aí o emprego público é importante, mas há muito pouco emprego privado e, portanto, essas cidades estagnaram, não atraem pessoas. O resto é um esvaziamento muito grande, com todos os problemas desse esvaziamento, que tem que ver com o envelhecimento da população, porque em Portugal, quando há problemas, habitualmente imigra-se, não é? Imigrava-se para o Brasil no século XIX e depois da Segunda Guerra, com a reconstrução da Europa, imigrou-se sobretudo para a Europa, mas também para o Canadá, para os Estados Unidos. Da última vez que houve uma crise muito grande, por causa da crise financeira e imobiliária internacional, imigrou-se novamente. Neste caso, sobretudo para a Europa. E, portanto, se me perguntarem assim, então, em traços largos, como é que tu caracterizas a urbanização em Portugal? Eu não saberia responder, porque os contextos são tão diversos, não é? E isto é um país tão pequeno, porque se estivéssemos no Brasil, então, podíamos estar aqui 8 dias seguidos a falar sobre essa questão. Assim, mais com maior detalhe, este mapa mostra, nas cores mais carregadas, maiores densidades demográficas, no amarelo mais clarinho, menores densidades, mas o mapa da urbanização do Noroeste é este que vocês aqui veem. Agora já posso apontar: Braga, Guimarães, Porto, Aveiro, ali Viana do Castelo, mas pode-se ver pela mancha, e que longe que nós estamos da urbanidade representada em mapas como se fossem bolas, estamos muito longe disso. Podemos ver a complexidade dessa organização. Os traços negros são as autoestradas. No fim de contas, são esses aparelhos de distorção do espaço-tempo, não é? Onde o espaço comprime e o tempo acelera. E, portanto, a geografia é completamente diferente. Porque eu, ao mesmo tempo, posso fazer uma semana inteira em que não saio da minha rotina das distâncias curtas e, de repente, em 20 minutos, estou a 60 ou 80 quilómetros. E, portanto, isto faz parte do cotidiano, isto faz parte da organização da vida, o que quer dizer que a territorialidade do urbano é multiescalar. Este é o mapa que eu vos mostrei há bocado, que foi feito em 2004, salvo erro, para uma exposição que houve em Barcelona, chamava-se A Explosão da Cidade, e era uma análise comparada da urbanização no sul da Europa. E aqui podem ver com pormenor o Porto Antigo, aqui, muito denso, muito compacto, e depois todas estas formas, incluindo a Rua da Estrada, não é? A Rua da Estrada denuncia-se por formas lineares, como esta aqui, por exemplo. E a Rua da Estrada não é assim. Vocês vão ver que o filme da Graça é um bocado surreal, e eu gosto muito dele por ter essa tonalidade surrealista. Mas a Rua da Estrada, do ponto de vista urbanístico, não é mais do que a Ciudad Lineal que aquele urbanista madrileno da segunda metade do século XIX imaginava. Ele imaginava que poderia haver uma cidade linear, imaginem, de Madrid a Moscovo. Hoje nem pensar, não, Moscovo está fora do mapa, está um problema muito complicado. Mas como é que ele pensava a Ciudad Lineal? Era muito fácil, ele era engenheiro, como todos os urbanistas da época, e, portanto, estava a assistir àquilo que eram as grandes inovações que vinham no século XVIII, com os canais navegáveis, os canais artificiais, depois o caminho de ferro, depois as estradas com macadame, portanto com um piso transitável, depois a eletricidade, depois o telégrafo. E ele achava que se podia estender essa espinha no território, não é? E associar a essa espinha, ao longo desse trajeto, associar
as mais variadas formas de ocupação urbana, fosse residencial, fosse o que fosse. Pronto, e a Rua da Estrada é isso, é esse princípio da ciudad lineal. Isto é uma imagem que tem menos de um mês, tirada aqui a 15 quilómetros mais ou menos do lugar onde eu estou. E então, gosto muito dela porque o Boaventura Sousa Santos, que a Carolina deve conhecer muito bem, diz numa das suas obras que Portugal que é pós-moderno sem ter sido moderno. Ou seja, que nós tivemos desde o século XIX uma trajetória muito estranha e muito errática em termos de modernização. Ora acontecia, ora não acontecia, sobretudo acontecia de forma muito desigual no mapa. E, portanto, ainda temos restos, por exemplo, de formas de plantação de vinha que podiam ser de há 3 séculos ou mais. O uso do esteio feito em granito, pedra única tirada da pedreira, e a forma de organizar a vinha, o campo que já é lavrado com um trator, mas é um campo minúsculo, estão a ver, não é? A propriedade é muito fragmentada no norte de Portugal. Aqui há algures, percebe-se pelo poste da luz, aqui há algures passará uma estrada, portanto, entre o campo e o prédio passa uma estrada. Isto da fotografia é como dizia o Fernando Pessoa dos poetas, não é? Dizia que o poeta é um fingidor, os fotógrafos também. A fotografia, a cota de onde está o fotógrafo, anula a existência da estrada e a fotografia parece uma colagem. E, portanto, nós temos imensas situações destas. Uma arquitetura que podia ser do Adolf Loos, e depois, em primeiro plano, um campo que está sendo lavrado. Mas este é um problema, porque as pessoas olham para isto e veem, lembram-se, na sua memória profunda, lembram-se provavelmente das imagens do Lorenzetti. E dizem, isto é a cidade e o campo juntas. Se calhar é a cidade de Jardim, do Howard. Mas encolhem os ombros e acham que não está correto. E o que estaria correto era desfazer aquele prédio ou então construir neste campo, porque para as coisas ficarem segundo aquilo que é o regime de visualidade dominante acerca dessas coisas. A outra questão que nós temos para gerir, que é também bastante complicada, é que o espaço traduz muito bem a simultaneidade das coisas. Não é? Esta autoestrada que passa aqui em viaduto, portanto parece que passa voando, que passa descolada, tem cerca de 10 anos, e estas coberturas em ardósia, ou este espigueiro, nós cá em Portugal gostamos muito de espigueiros porque parecem pequenos templos gregos. Isto pode ser do século XVIII. E, portanto, este tipo de imagens é muito frequente. É muito frequente cá em Portugal. Uma vez um psicólogo disse-me que este tipo de imagens é um problema, porque o nome que eles dão a uma perturbação psicológica corrente chama-se... que não me lembro agora do nome. É uma metáfora musical. Dissonância. Que uma fotografia como esta é uma dissonância cognitiva. Ou seja, a pessoa olha para o primeiro plano e diz, olha ao campo e os velhos edifícios, e depois os velhos edifícios já nem se percebe se estão a desfazer-se ou se estão a recuperar, estão em suspensão, não é? Ainda não desapareceram e, portanto, tem toda aquela poética da ruína, que para uns é a eternidade das coisas e para outros é a sua eterna... o eterno risco de desaparecerem. Portanto, estão nesse estatuto contraditório. E as coisas acontecem ao mesmo tempo. E com aparatos tecnológicos de grande porte e de grande performance do ponto de vista social, económico, territorial, como são as autoestradas. Essas dissonâncias é um problema
as dissonâncias e as categorias, não é? Rural e urbano é um problema. Portanto, dá sempre a impressão do contrário daquilo que está escrito aqui no muro deste armazém. Um local para cada coisa no seu local. Acerca da urbanização, ou da paisagem, ou do território, ou do que seja, habitualmente as pessoas pensam exatamente o contrário. Não percebem o lugar das coisas e não percebem as razões porque é que as coisas estão em determinados lugares e já perderam a ideia de qual é o lugar ideal para determinadas coisas estarem. Não é fácil, não é fácil ultrapassar isto. É um contexto de crise epistemológica, sendo que não é necessariamente negativa. Os momentos de crise epistemológica, em que as palavras não batem certo com as coisas, levam-nos a refletir, não é? E a olhar para as coisas de modo distinto. E isso, às vezes, essas rupturas de pensamento e de forma de ver o mundo podem significar avanços muito grandes. Agora, nós vimos dos modernos, não é? Nós vimos do século das luzes, nós vimos de esquemas de pensamento e de organização do mundo como este, como o célebre Sistema Natural, publicado em 1758. Está tudo organizado, em forma de árvore, não é? Aqui muito artisticamente composta. Cá estão, para um lado, o reino vegetal, para o outro lado, o reino animal, e no centro, os protistas, ou seja, aqueles micro-organismos que não se percebe muito bem se são plantas ou se são animais, porque misturam as características dos dois. Mas mesmo assim estão organizados, não é? E estão organizados de forma hierárquica, e estão organizados segundo um princípio de mútua exclusividade. Ou és planta, ou és animal. Se és mamífero, não é réptil, e assim sucessivamente. Portanto, esta é a forma de visão do mundo que vem da racionalidade tecnocientífica e que caracteriza a modernidade. O Linneu, que é o autor deste sistema natural, é exatamente um dos promotores dessa forma de pensamento. E há outras ainda mais certas, porque se formos ver o quadro de Mendeleev sobre os elementos químicos, baseado apenas no peso atómico, esse quadro tem todos os elementos conhecidos e os desconhecidos, incluindo outros que não existem de forma espontânea, mas que se podem sintetizar em laboratório. Pronto. E esta é a utopia do cientismo moderno: conhecer para prever, conhecer para organizar, para ter um mundo perfeitamente estabilizado e entendido, segundo taxonomias, segundo ordenações. Curiosamente, uma das nossas áreas de trabalho chama-se ordenamento do território. Nós já não sabemos muito bem qual é a ordem, não é? Porque há tantas ordens, mas temos essa ideia que vem do passado, que era tudo muito claro, mas não é. Esta árvore, que é um dragoeiro, mais parece um rizoma, que é, no fim de contas, a metáfora biológica que os filósofos usam para nos explicar a complexidade das coisas. E nas espécies rizomáticas, uma raiz, se ficar fora da terra, pode se transformar num caule. A hierarquia não está definida porque um filamento finíssimo tem a mesma informação biológica que tem um tronco, e, portanto, é uma outra ordem distinta. E nós, em vez de usarmos essas expressões que o espaço é rizomático, que a sociedade é rizomática, etc., temos, mas é que operacionalizá-las, quer dizer, temos que entender como é que vamos usar esses instrumentos de compreensão da realidade.
senão podemos cair no paradoxo que o Humberto Eco explicou muito bem neste livro, Kant e o Ornitorrinco, em que ele, isto não aconteceu, ele ficciona, e diz-nos o seguinte: no mesmo ano em que o filósofo morre, o filósofo que tinha uma visão apaixonada da física e que achava que o Newton tinha inventado a linguagem de Deus, porque finalmente a ciência tinha uma forma de explicação do mundo que nem sequer era, que nem sequer os nossos sentidos percebiam, não é? O que é a lei da gravidade, por exemplo? Ou o que é, como é que se explica o trânsito dos planetas e das órbitas e desse tipo de coisas? O que é o peso e a massa, etc. E então, o grande filósofo do moderno, no ano em que ele morre, chega à Europa a notícia que há um animal, um novo animal estranho, há algures na Austrália e por ali, que se chama ornitorrinco. E então, quando vêm os desenhos e as descrições do ornitorrinco, os cientistas europeus achavam que tal coisa não podia existir. É por isso que na capa do livro aparece o animal inteiro, mas aparecem sobretudo as partes. E a descrição do ornitorrinco, de facto, parece um bocado um animal como a Wikipédia, não é? Não tem pescoço, tem um bico que parece um bico de pato, não tem pavilhões auditivos, tem uma garra nos cotovelos, a fêmea põe ovos e do ovo sai um ornitorrincozinho que ela coloca numa bolsa marsupial, mas ela não tem mamas, portanto ele absorve da pele da mãe o seu alimento, tem membranas natatórias, mas não é um pato, e por aí fora. E, portanto, estamos numa situação que muitas vezes nos acontece, que é as formas de organização do pensamento e da objetividade do real, que a ciência produz, não batiam certo com o novo facto que apareceu, que era o ornitorrinco. Então, o ornitorrinco ficou 98 anos por classificar, porque depois vieram ornitorrincos empalhados e os cientistas diziam novamente que aquilo que era uma fraude, que não podia ser, que quem fazia aquela taxidermia que pegava em pedaços de animais diferentes e que a cauda que era de um castor, etc. E depois finalmente veio um bichinho e houve que admitir que ele que existia e criou-se uma ordem específica só para o ornitorrinco, que são os mamíferos monotrématos. Aqui há cerca de 3 anos, o ADN, o estudo do ADN do ornitorrinco quase que deu as características todas dos animais que há no planeta. E, portanto, nós temos um bocado este desafio, não é? Temos um mundo cheio de ornitorrincos. Os meus colegas da Faculdade de Arquitetura, sobretudo aqueles que são de uma certa geração, quando eu lhes conto as coisas que eu estudo, eles olham para mim como se aquelas coisas fossem ornitorrincos. Portanto, não batem certo. Mas o que é que isso é? Isso é um campo, isso é o mundo rural. Assim, não é o mundo rural, está aqui um prédio ao lado, passa aqui uma autoestrada, tem internet, rede wireless. A estrutura mental destas pessoas não é o agricultor, com medo das trovoadas, etc. Pronto, por muito que eu diga estas coisas, não consigo, porque há o fixismo das taxonomias e não uma atitude diferente, convenhamos, literária, como esta classificação muito conhecida do Jorge Luís Borges, que num dos romances divide os animais nestas categorias, não é? Os que pertencem ao imperador, os que são embalsamados, os amestrados, os leões, as sereias, por aí fora, os etc., até chegar à última categoria, que são aqueles que de longe parecem moscas. E eu muitas vezes mostro aos meus alunos, como provocação, obviamente, mostro aos meus alunos esta classificação. Se olha, imagina que tu não tinhas classificações, porque tu olhas para esta classificação e nada aqui está mal, mesmo incluindo as sereias. Obviamente que há sereias.
até as há pintadas e fotografadas, e há mulheres e homens vestidos de sereia, portanto, elas existem, na sua inexistência existem. E há animais que se agitam como loucos, e há cães soltos, e portanto, tens que te organizar, não é? Tens que te organizar para encontrar a ordem oculta das coisas. Esta fotografia é uma das fotografias que eu apresento para explicar as paisagens transgénicas. Porque às vezes dá-nos muito jeito ir a outra área científica, neste caso a biologia, procurar formas de organizar o conhecimento. Eu sei que os transgénicos são um problema muito complicado e, genericamente, toda a engenharia genética, toda a manipulação genética provoca situações extremas. Já nos esquecemos, quase todos, mas a ovelha Dolly, que foi o primeiro clone feito num mamífero, deu capa na Time e deu uma carta do Papa, avisando que os humanos estavam a perturbar a ordem natural das coisas. É essa a expressão forte que se usa, não é? Ou que podia acontecer o risco do aprendiz de feiticeiro, ou do Frankenstein, não é? Estávamos a mexer nas coisas. E, portanto, eu sei que do ponto de vista ético, e do ponto de vista estético, e do ponto de vista científico, que os transgénicos são um tema complicado, mas por causa dessa polémica interessa-me. Porque quando digo assim, olha, isto é uma paisagem transgénica, imediatamente a pessoa diz-me assim, o quê? Ou como vocês dizem, oi? Ou seja, e tu às vezes, conseguindo tirar a pessoa do seu conforto, não é? Do seu olhar comum, e introduzi-la através de uma outra questão, ganhas ali um ouvinte. E dali a uns minutos ganhas uma pessoa com quem discutir. Porque é que esta imagem mexe muito? Porque os rebanhos são tão velhos como a humanidade. A humanidade dos humanos, entenda-se, não é? Quando nos livros de história nos contam, os primeiros humanos caçavam e eram povos recoletores, etc. Depois aprenderam a domesticar animais. E este foi o dos primeiros. Portanto, é uma imagem muito velha, anda muito associada a essa ideia de uma condição humana remota. Curiosamente, estas ovelhas estão a fazer o que é suposto fazerem, que é comerem a erva, porque a sua função é comer a vegetação para que a vegetação não cresça e perturbe a rentabilidade dos painéis solares. A outra questão que provoca também o tal risco de dissonância cognitiva é que ovelha é um mamífero, uma espécie de segunda natureza, de natureza domesticada, que nós associamos com coisas comuns, ou se formos crentes da religião cristã, podemos pensar no Cordeiro de Deus e nesse tipo de metáforas, e isto está ao mesmo tempo casado com tecnologia de vanguarda e com um tema muito polémico hoje em dia, que é como fazer a descarbonização, como organizar a produção de energia de fontes alternativas. É uma paisagem tecnológica, portanto. E então são desafios que aqui, obviamente, estão quase literais, não é? São este tipo de desafios que eu pretendo com esta discussão acerca dos transgénicos. Comecei a ler as polémicas dos transgénicos fora da biologia, exatamente pela escrita deste artista, o Eduardo Cac é brasileiro, e uma das suas obras polémicas foi esta coelha, geneticamente modificada por um laboratório em França, chamada Alba. Esta coelha é fosforescente. E, portanto, ela foi exposta numa galeria em Nova Iorque e provocou uma discussão das antigas. Não é? Nem todos os estados dos Estados Unidos admitem a exibição, a venda, a transação de transgénicos. Portanto, organizou-se uma discussão enorme que o Eduardo depois, muito inteligentemente, fez-se fotografar com ela ao colo
e disse: isto não é um coelho, isto não é um animal de laboratório, isto é o meu animal de estimação. Pronto, e disse-o assim muito carinhosamente, mas o que é certo é que a coelha teve que sair da exposição. Aconteceu-lhe como ao ornitorrinco, não é? Não havia forma de a entender. Pronto, cá estão as paisagens transgénicas e o livro de que se falou no início. E um exemplo muito comum neste norte de Portugal, onde a propriedade é muito fragmentada, e onde vocês podem ver, não é? Desde o canto superior esquerdo, onde está uma fábrica de confecção, do lado direito está uma vinha Alvarinho, que é este vinho branco que agora está na moda. Depois em baixo há uma casa de arquiteto, percebe-se, não é? Com uma linguagem desconstrutivista, dois cubos que colidiram e que deram aquela casa. Depois está uma vivenda branca, que podia ser aqui ou noutro local qualquer do mundo, etc. Uma estufa de produção de mirtilos e por aí fora. O que nós temos que fazer agora é perceber isto, não é? Primeiro, como quem vê uma fotografia de um casamento, é chamar nomes às coisas. Este é o noivo, aquela é a noiva, estes são os padrinhos, aqueles são os amigos do noivo, etc. Portanto, dizer as coisas. Depois, perceber o lugar das coisas. Porque as questões do tal ordenamento não são mais do que anular efeitos de má vizinhança, e eu aqui me parece que não há muitos. O trabalho da fábrica é silencioso, apesar do sinal que está indicado na estrada ter uma chaminé como se fosse do século XIX e estivesse constantemente a despejar fumo negro. Não é nada. A energia que usa é elétrica. Não perturba a vinha que está ao lado, nem a vinha perturba a fábrica e por aí fora. E dizem-nos as pessoas que moram por aqui, com quem nós falamos, as pessoas que trabalham no município de Vila Nova de Famalicão, que não há problema nenhum. Quer dizer, parece que só os urbanistas é que acham que isto está tudo mal. Porque o que as pessoas normalmente apreciam é exatamente esta mistura. A mistura aumenta a probabilidade de acontecerem coisas. A monocultura não. Quando é tudo igual, se uma coisa não dá certo, tudo vai ruindo, não é? Aqui, quando uma coisa não dá certo, pode ser que outra dê. E, portanto, é como esta constante mudança social a que nós assistimos, é uma paisagem constantemente em mudança e que vai registando os sinais dessa mudança. Provavelmente, se aquela fábrica fechar, é porque houve um concorrente no Brasil que fez preço melhor e ela deixou de existir. Quer dizer, nós já nem sequer podemos contar com os lugares como a geografia indicada para nós percebermos as coisas. Porque as coisas hoje, isso tem que ver com a globalização, não haveria aqui mirtilos se não houvesse globalização, eles são vendidos quase todos para os países nórdicos. A globalização é que provoca aquela lei da teoria do caos, que diz que a borboleta que bate as asas no Japão pode provocar um tufão no Texas, não é? É exatamente assim. Há alguns autores que, para mim, foram marcantes. O Stephen Graham e o Simon Marvin, neste belíssimo Splintering Urbanism, que trata exatamente dos sistemas sociotécnicos de que eu falava há bocado e da importância dos sistemas sociotécnicos na compreensão de uma parte das lógicas de urbanização. É um livro de 2001, portanto já lá vão 22 anos. O outro, muito mais recente, organizado pelo Neil Brenner, editado pelo Neil Brenner, chama-se Implosions, Explosions, que é exatamente o mesmo título de um livro do Henri Lefebvre. É uma belíssima coletânea de textos sobre o conceito de urbanização planetária, que não é exatamente a urbanização do planeta todo, entendamos-nos, é
como é que a expressão planetária das dinâmicas sociais e da própria globalização do capitalismo explicam a urbanização. Esta capa impressionante é uma exploração de gás de xisto no Canadá. E, portanto, o gás de xisto, que aqui há anos não tinha lógica extraí-lo, porque era tão cara a extração, passou a ser rentável por causa da subida do preço do gás, e, entretanto, resolveu-se uma questão e arranjou-se um problema, que é um problema de poluição tenebroso, não é? Porque isto funciona com explosões subterrâneas e este solo vai ficar contaminado para todo o sempre. Mas, curiosamente, os autores da urbanização planetária chamam estas paisagens operacionais, que fazem parte da urbanização. E põem-nos perante esta questão. Lembram-se de quando vocês estudavam a cidade e o Interland, que era aquele espaço próximo à volta das cidades, onde se realizavam todas aquelas trocas quase diárias, uma espécie de metabolismo constante. Era de lá que vinha a comida, o leite, a água, era para lá que ia o lixo, era lá que estavam as centrais produtoras de energia, etc. Tudo isso era condição de suporte, era uma espécie de back-office da urbanização, o seu território próximo. E agora eles dizem-nos, não é o território próximo, é o território da urbanização. Só que agora, a única coisa que mudou é que não tem que estar próximo, não é? Tenho um doutorando brasileiro que estuda Parauapebas, aquela mina de ferro impressionante. Ele não é geólogo, portanto ele é urbanista, estuda Parauapebas como sendo um fenómeno que em tempo real reage às cotações do ferro no mercado internacional. Não podia ser mais claro como forma de entender a urbanização explicada por este contexto de aprofundamento da globalização. Portanto, estes dois temas, do lado direito, um livro do Braden Allenby, sobretudo do Braden Allenby. O Sarowitz é psicólogo, mas a questão fundamental do livro, o título é The Techno-Human Condition, é abrir caminhos de entendimento para esse tema, o que é a tecnologia. É uma coisa, porque nós estamos também habituados a classificar as coisas e dizer isto é cultura, isto é tecnologia, isto é não sei o quê. Quando a tecnologia, no fim de contas, é um marcador fundamental da própria condição humana. Há um mamífero, que é um chimpanzé, que usa um pauzinho para tirar as formigas do seu ninho e depois comê-las. E é assim, das pouquíssimas ocasiões em que nós encontramos o uso de uma ferramenta, de um instrumento. O Homo faber, portanto, o mamífero que foi evoluindo, em parte interiorizando cada vez mais soluções tecnológicas, desde a roda até à internet, não é? A tecnologia vai fazendo parte cada vez mais da condição humana, das relações sociais, do jogo económico, e, portanto, é um tema sobre o qual nós temos que perder algum tempo com ele, porque ele é importante. E o outro é um clássico, um livro do David Harvey, sobre o Global Capitalism, um dos autores, da linha dos autores neomarxistas, que trouxe para os estudos urbanos as questões relacionadas com as contradições da evolução do modelo capitalista. Pronto, eu estou quase a acabar, também já nem sei que horas são. Fenómenos extremos, a Ilha Pura, no Rio de Janeiro, aquela coisa que correu muito mal, ou não, que devia ser o futuro da aldeia olímpica e que saiu um daqueles fenómenos de corrupção e de desvio de dinheiro, etc. Uma coisa recente, de uma viagem à Cidade do México,
A Cidade do México é uma coisa impressionante, portanto, é um território imenso de 24 milhões, e no meio daquele mosaico que tem toda a diversidade e contradição que possamos imaginar, há sim uma cidade como se fosse o Dubai, toda produzida por uma lógica privada, chama-se Santa Cruz, e que está, no fim de contas, é resultado do congestionamento de muitas partes da Cidade do México. Sabem que é uma zona muito ativa do ponto de vista do vulcânico, do ponto de vista dos terremotos, e, portanto, tem problemas sérios de infraestruturação, os sistemas de água que não funcionam, o esgoto que também não, a rede elétrica que está sempre a cair. E então, para assegurar as condições de permanência dos grandes negócios, que precisam de estar online 24 horas por dia, produzem-se urbanidades completamente diferentes do zero, e que Santa Cruz está num eixo que ligava no passado a Cidade do México, quando a Cidade do México era uma coisa recortável no mapa, a Toluca, onde existe também um aeroporto internacional. Portanto, é uma destas Edge City, diria o Garro. Recife, com a Brasília Teimosa, que toda a gente conhece, portanto, esta peça de resistência, aqui ficamos, e atrás, aquelas duas torres de uma parceria pública ou privado, muito daquelas operações consorciadas, que nós também conhecemos cá em Portugal, onde habitualmente os privados ficam com a carne e o público fica com os ossos. E depois, para além disso, é obrigado a fazer realojamentos e tudo isso. É um tema muito complicado este das políticas neoliberais, sobre como é que funcionam exatamente as parcerias público ou privado, porque o próprio urbanismo como política surgiu como forma de produção de justiça social e não como forma de acelerar as injustiças e favorecer os grandes negócios. E eu aprendi isto num livro que apareceu no tempo da senhora Thatcher, na Inglaterra dos anos 70, e o livro chama-se, não me lembro agora do nome do autor, mas o livro chama-se Planning Under Thatcherism. E é o primeiro livro, assim, uma obra sólida sobre o que é isso do neoliberalismo em matéria de política urbana. E corria na altura aquela grande operação das Docklands, que desde aí nunca mais parou. México, outra vez, e este contraste que nós conhecemos tão bem em tantos cantos do mundo, não é? Desde as grandes operações imobiliárias e urbanísticas a uma urbanidade completamente autoproduzida, porque não são só as casas que são autoproduzidas, é tudo o resto também, não é? Complexo do Alemão, México, Cabo Verde. Cabo Verde, cuja economia foi capturada pela China. Uma situação que é muito comum em África, onde se mistura uma dívida e um serviço da dívida que asfixia o Estado e as políticas públicas, uma excessiva dependência de um produto só. Pode ser o petróleo, podem ser as pescas, pode ser o minério, pode ser o turismo, mas isto produz uma grande fragilidade, uma grande instabilidade política e fenómenos de apropriação do aparelho do Estado para interesses privados. E então aparece a China com uma maneira de trabalhar diferente, porque não quer saber se a moeda se tem valor, se não tem, porque trabalha em espécie. Eu dou-te isto, tu dás-me aquilo. E a partir de não sei quantas operações, acaba por ter a economia na mão e o Estado. E, portanto, as políticas urbanas são, nomeadamente dirigidas aos mais pobres, estão reféns, porque os chineses também fazem grandes empreendimentos como se fosse o Minha Casa Minha Vida, mas depois partem do princípio que os futuros moradores têm algum dinheiro para pagar renda. E eles não têm.
Portanto, o Estado compromete-se, por um lado, fazendo uma habitação para classe média-baixa que não existe e as habitações estão vazias, e, ao mesmo tempo, os processos de autoprodução continuam de forma mais ou menos precária, como aqui se vê. Isto é um pesadelo, portanto, não tenho mais que comentar. Sempre fez parte da condição urbana, não é? Porque no passado, tomar uma cidade era entrar pela porta da muralha, era destruir a muralha, ocupar a cidade. Hoje em dia, já não, simplesmente se destrói, sem se perceber porquê, porque isto não eram apartamentos de habitação, não era propriamente um depósito de armas ou uma construção que fosse estratégica em termos de defesa, não. Agora destrói-se a edificação, as infraestruturas, mata-se quem lá está, como é uma espécie de forma de destruição adaptada à condição moderna, à condição contemporânea da urbanidade. É por isso que tanto faz bombardear uma coisa que tem um nome próprio e que tem uma geografia, como bombardear outra que ninguém sabe sequer onde é que está, para provocar esse efeito de ocupação, de desmoralização. E terminei, portanto, como dizia um ditado português antigo, não se pode pôr uma pedra sobre o assunto. Quando a gente dizia assunto encerrado, assim, não está, não se pode pôr uma pedra sobre o assunto. A nossa frente de pesquisa está continuamente ativa. Muito obrigado.